com vocês sobre uma notícia interessante envolvendo o Nicolas Ferreira. Olha só, material publicado aqui lá na revista Fórum, onde o Nicolas Ferreira diz em uma entrevista que ele deu em julho de 2021, que ele lembra que quando ele tinha ali 5, 6 anos de idade, para que o pai dele pudesse pregar em algumas comunidades de Belo Horizonte, tinha de se pedir autorização a traficante. Ele disse que na igreja dele recebeu-se ali vários traficantes e que às vezes ele ia ali com o pai pregar, ou o pai ia pregar e aí ele ia acompanhando o pai, e que para poder chegar a algumas comunidades, para poder entrar lá, teria que pedir autorização para que entrasse só aquele grupo, que tinha algumas coisas impedindo a passagem e tudo mais. Isso já mostra claramente como é frágil o discurso do bolsonarismo de defender que não se dialoga com o traficante, que quem conversou com o criminoso foi o Flávio Dino. A gente já sabe claramente que essa narrativa que eles criaram, envolvendo o caso do Complexo da Maré, e que o Dino teria ido ali se encontrar com criminosos, ou que chegou lá com a autorização do Comando Vermelho, é basicamente um preconceito e uma falsa informação disseminada pelos bolsonaristas. No caso do Nicolas Ferreira, é ele mesmo falando. O material que está publicado aqui traz o seguinte: Nicolas Ferreira diz que já se reuniu com traficantes armados. Deputado, um dos que acusou Flávio Dino de entrar na favela da Maré sob proteção do crime organizado, revelou em podcast que tinha permissão do tráfico para atuar em comunidades. Inclusive aqui a gente precisa rememorar o que é que ele tinha publicado nas redes sociais dele no caso do Flávio Dino, né? Quem foi que negociou com o tráfico a sua ida à Maré, ministro Dino? E hoje a gente já sabe que isso não passa de uma mentira em relação à ida do Dino na Maré, negociado com o tráfico de drogas ou com o Comando Vermelho, como tentaram fazer parecer ali mais de oportunidade, mas o Nicolas Ferreira diz aqui, e eu vou mostrar para vocês o vídeo, inclusive, ele fala desse material aqui, que eu vou até trazer para vocês o vídeo que está publicado na íntegra aqui, para que a gente possa acompanhar aqui, ó. Ó o videozinho aqui, ó, publicado no perfil do Vinícius Betiol, o Nicolas Ferreira falando como é que ele, o pai dele ou pessoas ligadas ali a ele conseguiam de alguma maneira entrar em algumas comunidades lá em Belo Horizonte para poder pregar. Vamos ver aqui junto com você. Lá na igreja a gente recebeu diversos traficantes. Então a gente tinha um projeto chamado Som do Céu. A gente ia pra rua, né, num domingo. Pô, famosíssimo esse projeto aqui em BH. E fazia o culto. Então, tinha momentos que a gente tinha que pedir permissão pro dono lá, o cara armado, né, eles colocavam uns tocos de madeira. Eu lembro, eu tinha uns 6 anos de idade. Tinha uns tocos de madeira assim na rua, meu pai conversando, aí eles tiravam, deixavam os carros entrar, só a gente, ali na pracinha dos cavalos, pracinha dos cachorros. Lá na... A grande pergunta que fica agora é a seguinte: a gente sabe que isso é comum, realmente, tá? Grupos religiosos que vão pregar em algumas regiões de periferia não simplesmente podem chegar lá e entrar se for controlada pelo tráfico de drogas, tá? Você precisa ter autorização sim de quem comanda ali a comunidade para que você possa entrar. Mas a pergunta que fica aqui agora pro Nicolas Ferreira e pro papai dele é o seguinte: vocês são aliados do tráfico de drogas? Porque precisaram dialogar com membros do tráfico de drogas para poder atuar em algumas comunidades em Belo Horizonte? É evidente que não, né? E por que vocês tentaram associar o Flávio Dino, o ministro da Justiça e membros da comunidade ali do Complexo da Maré? Vocês macularam como se todo mundo fosse criminoso no Complexo da Maré. Por que na cabeça de vocês, de forma escrota, né, de certo modo, e até criminosa, de acordo com alguns entendimentos legais ali também, em tese, porque se teve imputação de alguns crimes ao Dino ali por parte de algumas figuras do bolsonarismo, dizendo que ele se aliciou, ou que ele se aliou, né, ou que aliciou de alguma maneira, eles confundiam inclusive os termos, porque bolsonarista não entende muito a diferença de lei e do que é legal, do que é ilegal, enfim, dizendo que o Flávio Dino teria ali se juntado com figuras ligadas ao Comando Vermelho para poder entrar lá. A gente já sabe que no caso do Flávio Dino é uma grande mentira. Então não dá nem para fazer qualquer tipo de ilação. Mas e no caso do Nicolas? A gente pode aqui afirmar, Nicolas, então, que o seu pai é amigo do tráfico de droga? Que o seu pai é amigo de bandidos? Que seu pai tem uma conexão com facções criminosas? A gente pode trazer essa relação aqui, Nicolas? Eu não vou nem falar de você, porque você tinha, segundo você, nesse próprio material aí, você tinha 6 anos de idade. Essa entrevista foi concedida no Pode Crer, um podcast lá de que ele participou de Minas Gerais, aparentemente. Foi dada entrevista ali em julho de 2021. E agora a gente está vendo, vindo à tona, mais uma hipocrisia do deputado Chupetinha, que basicamente sabe o que é que precisa falar na internet para radicalizar a base bolsonarista, que basicamente sabe o que é que o eleitorado de Bolsonaro quer ouvir para poder trazer ali votos pro lado dele, e que não tá nem aí com o compromisso político de apresentar projeto, de aprovar projeto ou algo do tipo. Tanto que a gente não tem um projeto